Olá a todos, sejam todos bem-vindos a Tomando Cerveja e Falando de Física, né? O programa de hoje a gente vai falar sobre livros, né? Livros de divulgação científica, recomendações de livros de divulgação científica. E se eu estou recomendando livros, é melhor vocês seguirem minhas recomendações, porque eu não gosto de ler. Eu acho ler muito chato. Então, só livros muito bons eu realmente pego para ler, e só livros excelentes eu continuo a leitura, né? Mas primeiro, antes de falar dos livros, vamos falar da cerveja de hoje, né? Eu estou aqui com a Eisenbach Session IPA do Mestre Cervejeiro, né? Essa é uma cerveja que eu desconfio que não vou gostar, porque eu não gosto da Session IPA. Eu não gosto de IPA em geral, né? Mas por que eu comprei ela mesmo assim, né? Primeiro, porque eu tenho como premissa experimentar todas as cervejas da Eisenbach, porque foi a Eisenbach que me pôs no mundo da cerveja em 2010, 12 anos atrás, né? Quando era tudo mato, o reino das cervejas especiais, né? Segundo ponto, porque eu gosto muito do Mestre Cervejeiro, né? O Daniel Wolff é o idealizador da franquia, e tudo tem a benção dele, né? Então, pô, vamos dar uma chance, mas eu não gosto do estilo e provavelmente eu não vou gostar da cerveja. Mas eu só posso ter certeza depois de eu tomar, né? Então, uma cerveja duvidosa, para mim, né? Não que a cerveja seja ruim, eu não gosto do estilo, né? Peguei um copo duvidoso também, né? Da Golden Drac, dragão dourado e alguma língua esquisita aí. Eu não gosto muito desse copo também. Eu tenho uma coleção de copos também. Vocês podem ver nos vídeos que eu vou botar cada vez um copo diferente. Nada contra o formato, o desenho, é um copo muito bonito. Quando eu comprei ele pela internet, eu achei maravilhoso. O problema é que olha o tamanho disso aqui, né? O tamanho da minha mão. É um copo desengonçado. Não gosto dele. Acho os copos menores, as tacinhas bem mais interessantes. Então, aqui está a cerveja. Uma cerveja bem cobre, né? Bem bonita. O cheiro é um cheiro mais fraco, né? Mas é um cheiro bem marcante da Zipa, né? Só que bem mais fraco, né? Desconfio que não vou gostar, né? Vamos ver. É melhor do que eu esperava, mas ainda não é pra mim não, tá? Ela deixa um amargo muito de Novalgina na boca, velho. Os primeiros goles é até gostoso, mas o amargo da Novalgina é terrível. Resumindo, é uma IPA bem mais fraca, por ser uma Session IPA. Não é pra mim, tá? Não comprarei mais dela. Mas não é ruim. Pra quem gosta, deve ser boa. Beleza, vamos falar dos livros, né? Quais são os melhores livros de divulgação científica que eu conheço, que eu li, né? Eu não li muito, então, né, para mim é até difícil ser o julgador, né, de qual seria o melhor livro. Mas, né, ao mesmo tempo, né, se eu li e gostei, é porque o livro deve ser bom, né? E aí vem uma surpresa, porque eu jurava, a vida inteira eu jurei que eu ia botar o melhor livro de divulgação científica, o livro do professor Stephen Hawking, né? O livro do professor Hawking, porque eu fui fazer física por causa do Hawking, eu adoro os livros do Hawking. Quando eu ganhei o primeiro livro, que é o Universo numa Casca de Nós, eu li ele umas 3, 4 vezes seguidas, assim, ó, que ele era de fácil leitura, e 200 páginas só, né? Então, li muito os livros do Hawking. Mas não, o melhor livro de todos de divulgação científica é esse que eu vou postar o desenho dele aqui. Esse é o melhor livro de divulgação científica que tem. The Second Creation, by Robert Crease e Charles Mann. Esse livro ele tem alguns diferenciais, né? Ele é diferenciado por alguns fatores, né? Por exemplo, o primeiro fator dele que é interessante. Nem o Robert Crease, nem o Charles Mann, eles são físicos. Ambos são jornalistas, tá? Então ele já dá uma visão diferente, né? E outra coisa, esse não é ele deixa bem claro isso no prefácio, que esse não é um livro de física, sobre a física.
ele é um livro sobre os físicos que construíram a física. Isso faz muita diferença. Então, o que eles fizeram? Esse livro foi escrito na primeira metade dos anos 80, tá? Ele foi publicado em 85, a primeira edição, a segunda edição é em 96, mas tem poucas modificações, né? Então, um livro do meio dos anos 80, né? E tanto o Chris quanto o Charles Mann, eles passaram ali os anos de 81, 82 e 83 viajando e entrevistando grandes físicos a respeito da física do século XX. Né? Então, o conteúdo é esse. Física do século XX. Então, claro, você não consegue entrevistar Niels Bohr, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, porque eles já tinham morrido, né? Mas você ainda conseguiram entrevistar, por exemplo, Paul Dirac, né? Paul Dirac morreu em 84. Né? Então, Paul Dirac estava vivo, ele conseguiu entrevistar Paul Dirac. Aí tem vários outros nomes, né? Max Born, Weishaupt, Hans Bethe, Richard Feynman, Julia Schwing, Dyson, né? Abdus Salam, Glashow, Steven Weinberg. Então tem muitos nomes famosos, né? Bjorken, né? Depois eu vou contar uma história do Bjorken, é muito engraçado. Murray Gell-Mann. Então ele tem entrevista com os físicos, né? E pelo livro ser sobre pessoas e não a física, fica mais interessante, porque eles vão conversar com o povo, né? Como é que foi, né? A teoria eletrofraca, né? Ou a interação fraca, como é que foi pegar as ideias do Enrico Fermi e tentar transportar elas para uma coisa mais precisa, né? Aí saiu a teoria VA, que o Sakurai fez, né? O mesmo Sakurai do Mecânica Quântica. E aí você acha, né, que os gênios, prêmio Nobel em física, tem várias entrevistas de prêmios Nobel em física, né? Fala assim, foi um inferno, velho, a gente não sabia o que fazer, a gente queria chorar. Então você vê a física sendo construída, mas não só a matéria sendo apresentada. Nós descobrimos que isso funciona assim, assim, assado. Não, é assim. Pô, a gente passou 3 anos dando cabeçada na parede, ninguém sabia nada. Vinham umas ideias muito loucas, umas era boa, outras era ruim. Aí tem uma história bacana, por exemplo, o Glashow, prêmio Nobel de Física, estava tentando trabalhar na renormalização da teoria fraca e estava com muita dificuldade, conseguiu dar uns passos a mais assim, né? Ficou feliz, né? Pô, cara, conseguiu um negócio bacana aqui, vou apresentar no congresso. Aí tinha um congresso lá de física, ele apresentava, pô, tá aqui só para chegar o vítima e falar assim, meu aluno de 22 anos, que é o Tihoff, outro prêmio Nobel de Física, já fez tudo isso aí. Nesses 3 anos de trabalho que você tá batendo cabeça aí, meu aluno de 20 e poucos anos já resolveu. Então, essa parte é muito bacana. É um livro maravilhoso, eu não consigo fazer justiça para esse livro. Eu não tenho ele ainda, infelizmente, mas eu vou ter. Esse é um livro que eu quero ter, né? E eu tô comprando os livros há pouco, eu voltei a comprar livro ano passado, né? Então, é um livro que eu vou ter e vou poder ler ele com calma. Ele tem muito apêndice, por exemplo. Ele tá falando assim, trabalhei nisso aqui, consegui chegar num resultado bacana. Aí tem uma citação lá, né, uma nota de rodapé. Aí você vai olhar lá no final do livro, lá nos apêndices, é o artigo que o cara fez sobre aquilo. Então você pode ver a física nascer, né? E ela não nasce pronta, ela nasce em vários pedacinhos, várias teorias, umas boas, outras não tão boas, umas que se aproveitam uma parte, a outra parte você descarta, né? Então tem todo o nascimento da física e eles fizeram um trabalho completo de dar citações de mais de 200 artigos, né? Da teoria nascendo ali, eles correram atrás realmente, cara, fizeram um trabalho maravilhoso, né? E, como eu disse, trabalha com pessoas, não com a física. E pessoas são interessantes, a verdade é essa, né? Se pessoas não fossem interessantes, ninguém via Big Brother. E Big Brother é uma bosta. The Second Creation é o melhor físico de divulgação que existe, que eu li. Tem um problema. Pode ser sério, para mim é um problema pequeno, mas para muita gente vai ser um problema sério que ele não existe traduzido. Só existe em inglês. Então, e por ser feito por jornalistas que têm geralmente um vocabulário mais rico, aparece muita palavra estranha.
Por exemplo, eu estava lendo sobre... O cara foi entrevistar o Wittmann, né? Que é outro prêmio Nobel, que trabalhou com o T. Rock. Ele falou assim, né? Wittmann was slumped in his old chair, né? His old littered head chair. Né? Então, tava slumped, eu não sabia o que é slumped, in his old littered red chair, né? Sua antiga cadeira vermelha de couro. Aí eu falei, mas o que é slumper? Afundado, atolado, né? Ele tava lá prostrado na cadeira. Então, acaba aparecendo as palavras novas, talvez seja bom até para desenvolver vocabulário, assim que a gente aprende, né? Mas quem não sabe inglês vai ter dificuldade, porque tem muita palavra esquisita. Eu mesmo, vira e mexe, tradutor. Vamos ver o que é. Mas, para quem sabe inglês, melhor livro de divulgação, né? Como eu disse, baseado nas pessoas, né? Então eles vão contar as suas histórias. Isso é sempre bacana, né? Contar as histórias da pessoa é sempre bacana. Ver as dificuldades, né? Não só o glamour das teorias feitas, dos caras serem mundialmente reconhecidos, não. É os caras se fudendo, tá? Tá aí. Primeiro é esse. Beleza, os outros eu tenho todos eles aqui, né? Então, vou poder mostrar para vocês qual é o segundo melhor livro de divulgação científica que existe. Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, né? O livro clássico dele, que fez ele ficar famoso no final das contas, né? Esse livro, best-seller, vendeu milhões e milhões de cópias, traduzido para dezenas de linguagens, né? E eu estou aqui, né, ó, com a 18ª edição dessa capinha aqui, que tem o Hawking com cara de bobo, né? Eu já tive em minhas mãos essa mesma capa com a 30ª edição, né? Era a 30ª edição aqui, essa aqui é a minha 18ª. E eu sei que a capa dele atual não é essa mais, né? Então já mudou de novo. Livro que vendeu pra caramba. Excelente livro. Conta toda a física moderna de partículas e principalmente gravitação, sobre o que é a relatividade geral, o que é a relatividade especial, o princípio da incerteza, o que é spin. Pô, muito, muito bom. Li esse livro acho que 2 vezes. Excelente, né? Era o meu preferido até eu ler o The Second Creation do Chris, né? Beleza, depois desse, outro livro do Professor Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Esse foi o primeiro livro que eu tive, e esse foi o livro que fez eu fazer física, né? Se eu não tivesse lido esse livro, talvez eu não teria feito física. Porque quando eu li esse livro, eu falei, vou fazer física, vou estudar astronomia, vou virar astrônomo, virar cosmólogo, né? E esse livro tem uma vantagem, ele é muito, muito bonito, ele é completamente ilustrado. Isso é muito massa, né? Então ele é um livro muito bacana. Tem algumas coisas que ele apresenta novas que não tem aqui na parte de relatividade. E depois ele tem uma boa discussão sobre teorias de cordas, teoria de supergravidade, umas teorias alternativas, né? A questão é a seguinte, esse livro foi escrito em 2001, né? Então, em 2001, ainda estava na segunda revolução das teorias das supercordas, né? Teve a primeira revolução no começo dos anos 80 e teve a segunda revolução, que é quando o Edward Witten propôs a teoria M, né? Então, olha aqui umas figuras aqui sobre um buraco negro que engole a própria luz, né? Não sei se dá para ver aí, ó. O buraco negro engolindo a própria luz aqui. Então, é um livro muito bonito, é um pouco mais viajado, por isso que eu boto ele atrás do primeiro. O primeiro talvez seja um livro até um pouco mais difícil de acompanhar, porém ele é um livro mais pé no chão, né? Esse é um pouquinho mais viajado porque ele dedica um tempo bom para falar de supercordas, dimensões extras, coisas que talvez não sejam verdade, né? E depois vamos falar de outro livro do Professor Hawking, que é esse aqui, né? Buracos Negros e Universo Bebês. Esse livro, na verdade, ele é uma mini biografia do Hawking, tá? Depois eu sei que ele lançou uma biografia de verdade, com o nome de biografia, né? Mas se você pegar até o índice dele, ele vai falar aqui, olha aqui, ó. Olha só o que é o índice, ó. Infância. Cadê? Deixa eu.
infância, Oxford, né? Minha experiência com ela, que é a esclerose lateral ameniotrófica que ela tem, né? Ele vai falar sobre a escritura da Uma Breve História do Tempo. E aqui embaixo aqui tem umas palestras que ele deu de divulgação, aí sim sobre a física e não sobre ele. Então é um livro de biografia. É um livro que eu indico, né? Só para quem gosta realmente do Hawking. Porque, apesar de ter uma discussão bacana aqui, é pouco, né? É pouco. Ele já é um livro mais fino e grande parte desse livro, pelo menos uns 60%, 70%, é ele contando sobre ele próprio. Mas, como eu disse, pessoas são interessantes. Então, como Hawking é a razão do ter feito física, eu escrevi um artigo em 2018, que foi o ano que ele morreu, né? E eu deixei lá a dedicatória, esse artigo dedicado à memória do professor Stephen Hawking, né? Por ter me levado aos caminhos da física teórica. Sem ele, provavelmente não estaria aqui. Então, é um livro de biografia, né? É uma livro de biografia que eu adoro. Eu adoro. Tem uma entrevista muito bacana sobre discos que ele levaria para uma ilha deserta no final. Eu li esse livro, acho que uma vez só. Esse eu li 5. Esse eu li, comprei esse livro, fissurei, eu só tinha ele, né? Eu li, acabava e li de novo. Esse eu li 5 vezes, esse eu li uma vez só, né? Muito bom. Eu gosto muito desse livro. Dos 3 livros do Hawking, se eu fosse pegar outro para ler hoje, seria esse. Por vários motivos. Primeiro que hoje eu sou físico, então eu entendo mais a teoria sem precisar da divulgação. Então eu ficaria mais interessado na história do próprio Hawking. Então esse livro é muito bom para quem gosta do Hawking, né? Mas por isso que eu boto ele em 3º lugar dos livros do Hawking e 4º no geral, tá? Beleza, isso completa todos os livros de divulgação que eu já li completamente. Porém, eu quero fazer algumas menções de livros incompletos, tá? O primeiro que eu não li tudo, eu li 100 páginas, depois parei e um dia eu volto a ler, porque tem muita coisa para ler, isso é verdade, né? Eu estou voltando a estudar física. É esse aqui, The Road to Reality, Roger Penrose, né? Eu comprei esse livro no começo de 2020, paguei R$100. No final de 2020, Roger Penrose ganhou o Nobel em Física, então esse livro subiu o preço. Hoje ele é mais caro. Olha o tamanho desse aqui, mais de 1000 páginas. Esse não é um livro 100% de divulgação. Esse é um livro que tem bastante matemática. Claro, ele não cobra matemática, mas ele te explica a matemática se você quiser aprender. Ele deixa bem claro isso, tá? No prefácio. Ele fala assim, para aqueles que são entusiastas da matéria, querem ter um conhecimento mais profundo, eu vou apresentar-lhes a matemática básica para vocês entenderem o que eu estou falando. Para aqueles que só querem ouvir o que é, sem precisar manipular as fórmulas matemáticas, saber o que elas significam, toda a discussão está no texto. Então, se você quiser ler esse livro unicamente como uma divulgação científica, você pode pular toda a parte matemática, né? Excelente. O Penrose é genial. Só que eu não posso falar muito dele, porque eu li pouco, né? A verdade é essa. Outro livro que eu não li todo, e vou fazer um adendo aqui, a minha relação com ele é um pouco mais complexa, é esse aqui, Universo Elegante, Brian Greene, né? Qual que é a história minha com esse livro? O Hawking recomenda esse livro, no livro Universo Uma Casca de Nós. Eu li ele demais, então eu sei que ele recomenda. Brian Greene é um grande nome da teoria de cordas, tá? Então, esse livro foi escrito em 99. Significa que, em 1999, o mundo da física estava no auge da revolução, da segunda revolução das teorias das supercordas, né? Depois que o Edward Witten, em 95, propôs teoria M. Era uma época que todo mundo formava em física e queria fazer mestrado, doutorado em teoria de cordas, porque todo mundo acreditava que o futuro estava ali e tal, né? Então, é isso, né? Beleza. Dito isso, qual que é a minha história com ele? Em 2007, eu aluguei esse livro na biblioteca da AFA, né? Onde eu fazia faculdade. Eu aluguei no começo do ano e falei, vou ler até, né, por um mês aí. Um mês não, né? 2 semanas.
Vou ler ele 2 semanas, porque logo eu tenho que começar a estudar para as provas que vai vir, né? Tem que começar a estudar para a matéria. Então, fiz isso. Eu li ele 100 e poucas páginas, o que significa que é mais ou menos 1/3 do livro, né? Então, li mais ou menos 1/3 desse livro e parei, né? Porque eu comecei a estudar para a prova e acabei que eu nunca voltei a pegar esse livro. O que aconteceu? Ano passado, o padrinho da minha filha, meu grande amigo Tadeu, ele falou assim, pô, li o livro do Hawking, gostei muito. Você tem algum outro livro que você me indicar, né? Mas de outro autor, ele não queria outro livro do Hawking. Eu falei, cara, eu não conhecia o do Robert Crease ainda, então eu te indicar dele. Eu falei, cara, tem o Brian Greene, Universo Elegante, é um livro bacana, só que eu não li tudo, mas o que eu li eu gostei, né? Aí ele falou, beleza, vou comprar. Aí ele comprou, falou assim, pô, chegou meu livro. Aí eu falei, pô, se o cara que é administrador comprou o livro e eu não tenho esse livro até hoje, eu vou comprar essa bosta também. Eu fui lá e comprei também. Né? O que eu tenho que falar aqui dele? Até onde eu li foi a parte de relatividade, tá? Ele fala de relatividade, depois ele vai falar um pouco de mecânica quântica, depois ele vai falar de teoria de cordas e dimensões extras, né? Então, até onde a parte que eu li, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele tem umas discussões que não tem nos livros do Hawking. Por exemplo, ele fala da invariância da velocidade da luz pela geometria do espaço-tempo de Minkowski. Né? Quem não sabe o que é isso, é só uma maneira diferente de interpretar por que nada pode andar mais rápido que a luz. Né? Essa interpretação diz que é porque todos nós já nos movemos automaticamente na velocidade da luz. Todo mundo está movendo na velocidade da luz, se não no espaço, no tempo. Né? E aí, pela simetria e leis de conservação, se você começa a se mover no espaço, automaticamente você deve se mover mais devagar no tempo. Né? Aí vem a dilatação do tempo, da relatividade restrita. Né? Essa é a teoria que o Minkowski fez em 1909. Então, ele tem essa abordagem que o Hawking não tem, eu achei excelente, eu acho ela a melhor abordagem para a relatividade restrita. Só que eu tenho dúvidas se o final do livro é tão bom quanto o começo. Por quê? Porque é um livro de teoria de supercorda. O Brian Greene é um mestre um especialista nessa matéria, então ele vai discutir isso. E eu não sou entusiasta da teoria das cordas, então eu tenho dúvidas, mas parece ser um bom livro também, tá? Bem, esse vídeo ficou grande demais. Essas são as minhas indicações. Se você já leu algum, conta aí para mim. Se você não leu, lê o livro do Quiz. Se você souber inglês. Se não souber inglês, lê Uma Breve História no Tempo do Hawking, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Fui.